E aí, hoje eu vou te mostrar os três tipos de módulos mais comuns numa arquitetura de monolito modular. Um deles eu não uso bastante, eu vou explicar por quê. E eu também vou mostrar design de código, como o design de código de uma arquitetura modular se encaixa com padrões de arquitetura como Clean Architecture e como Hexagonal Architecture. Como ele leva o potencial de qualquer arquitetura e como tem uma camada a mais que é adicionada por causa da modularização. Então a gente vai entender como arquiteturas tradicionais interagem com arquiteturas modulares, vocês vão poder aplicar isso no dia a dia de vocês. Eu sou Valdemar Neto, eu falo sobre conteúdos avançados, sobre liderança e desenvolvimento de software. Então, se tu não me segue ainda, me segue aí, comenta no vídeo. Se tiver qualquer dúvida, comenta aí, porque as dúvidas são úteis para todo mundo. Nos comentários eu vou responder todas elas. Então, para a gente começar aqui, a gente tem que entender que esses dois padrões de arquiteturas aqui que eu tenho são bem famosos de arquitetura maiores, arquitetura enterprise, né? Antes disso a gente tem MVC, arquiteturas mais simples. Mas a maioria das pessoas que constroem alguma aplicação grande, de grande porte para grandes empresas, segue ou Hexagonal Architecture ou Clean Architecture. Normalmente é uma dessas. Também tem, como eu falei, tem MVC, que ainda é bem usado em aplicações menores, tem padrões de arquitetura como Vertical Slice, que algumas pessoas testam, outras não. Mas eu vou focar nesses aqui. O que essas arquiteturas têm em comum? Elas têm foco em separação do domínio. Então aqui no meio a gente tem lógica de negócio, domínio, e aqui também, né? Na Clean Architecture tem aqui use cases, entidades. Pensem nisso aqui como parte de domínio, parte onde a tua lógica de negócio interage com o mundo externo e com lógica específica do teu negócio nas entidades, no Clean Architecture, no Hexagon. Pode ser no teu domain model, né? Pode ter entidades, pode não ter, pode ser um domain service, algo do tipo. Mas pensem que a tua lógica de negócio está no meio da tua arquitetura. Então, tu recebe coisas de fora, através de controllers, do que for, através de repositórios, de banco de dados, e tu trata isso no meio da tua arquitetura. Por que arquiteturas modulares puxam os limites dessas arquiteturas? Porque, por mais que o Domain Driven Design fale de shared kernel e tal, não se fala muito sobre reuso de infraestrutura e não se fala muito sobre como separar as coisas para rodar elas separado, né? Para rodar elas, esse módulo vai rodar no processo X, aquele módulo vai rodar no processo Y. Não se fala muito disso nesse tipo de arquitetura. Por quê? Porque a gente foi de monolitos tradicionais para arquiteturas como microserviços, onde para esse tipo de arquitetura aqui nada mudou, né? Elas ainda ficavam num code base singular, basicamente, né? Ou tu estava no monolito grandão, onde tu tinha que focar muito em abstração, né? Pô, abstrair bem para poder reusar código e não ser muito impactado por mudanças, ou tu ia para microserviço, onde era muito mais simples, o code base muito menor, mas ainda assim um code base singular. Com arquiteturas modulares, a gente passa um nível adiante, a gente tem o mesmo code base separado por módulos, então isso é o que muda. Como eu vejo a arquitetura, né, o design de código interno nos dias de hoje? Eu ainda sigo muito dos princípios dessas arquiteturas aqui, né, e claro que o que eu vou fazendo, né, eu falo bastante no meu curso, eu vou tentando evoluir a aplicação até que ela chegue em coisas mais complexas, né? Mas eu sigo alguns princípios que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, se eu descer aqui, assim é como eu estruturo mais ou menos e como eu vejo as aplicações nos dias de hoje. A gente tem a lógica de negócio, então pensem que Business Logic seria o centro ali das duas arquiteturas. Então, lógica de negócio está aqui, o core, eu chamo de core, então tu tem serviços, se tiver entidades elas vão estar lá. Tu tem use cases, também pode ficar aqui. Depois tu tem a parte que eu chamo de Supporting Infrastructure, que é essa daqui, ou adapters ou gateways do Clean Architecture para quem conhece, mas pensem que é a coisa que interage com a tua lógica de negócio. Então tu tem aqui controllers, tem GraphQL resolvers, tu tem clients para APIs externas, tem repositórios para banco de dados. Por que essa camada aqui é interessante? Porque ela ainda tem conhecimento específico do contexto que ela está, né? Ou seja, um controller, identity controller, user controller, ele é específico de algo, ele não é totalmente genérico. Ele não é, a gente fala, né, na maioria dos padrões falam infraestrutura e tal. Eu concordo com a parte de infraestrutura, mas ela é uma infraestrutura que ela tem um conhecimento do contexto que ela está. Então ela não é totalmente compartilhável. Mas depois a gente tem coisas que são infraestrutura pura, que é o quê? Lib de database, login, monitoring, config, essas coisas elas podem ser simplesmente pegas daqui e movidas para outro lugar. E isso é fundamental para uma arquitetura modular que é reusável. Agora eu vou mostrar no código, que eu falei um pouco para vocês entenderem isso aqui. Agora eu vou falar dos três tipos
de módulos mais comuns numa arquitetura modular e agora vocês vão entender o que eu quero falar. Então vamos lá, vou mostrar o código explicando os 3 diferentes tipos de módulos que existem numa arquitetura de monolito modular, os mais comuns, né? Só para lembrar, esse código faz parte do meu curso dentro da Tech Leads Club, que é o Aplicações Enterprise. Ele não é um curso aberto, porque é um curso avançado, então é um curso bem nichado para quem está nesse nível, mas quem tiver interesse, entra lá. Eu, obviamente, vou seguir trazendo conteúdo aberto aqui sobre o curso, mas todo o conteúdo está lá, todo o curso está lá, todo o código está lá para quem quiser, mas também me perguntem coisas, eu vou compartilhando. Beleza? Então, se vocês olharem meu codebase aqui é um serviço de streaming, né? O Fakeflix que a gente chama lá. A gente tem a pasta source aqui, que eu estou usando o Nest, então, mas vocês podem seguir isso com Go, com Service Weaver, podem seguir isso com módulos no Java, qualquer coisa que tenha módulo vai seguir similar. A gente tem o source, a gente tem módulo e shared. Aqui a gente já começa a ver a importância de coisas compartilhadas. Vamos começar aqui que é módulo. Módulo são módulos de domínio. Primeiro e mais importante tipo de módulo uma arquitetura modular, de monolito modular, módulos de domínio. Módulos de domínio eles são abrangentes, eles são como um microserviço ou até maior que um microserviço. Aqui no meu caso tem billing. Billing é toda a parte de cobrança de um serviço de streaming. Content, toda a parte de conteúdo, indexar conteúdo, fazer streaming de conteúdo. Aqui a gente tem Age Recommendation, Content Distribution, um monte desse tipo de coisa está dentro de conteúdo. Depois tem a parte, qual a parte? Identity, a parte de autenticação e autorização, também está aqui. User Management. Então, se tu olhar aqui para esse codebase, tu já sabe, isso aqui são módulos de domínio. A ideia é qual? Que esses módulos possam rodar juntos ou também rodar separados, quando eles estiverem rodando na infraestrutura, na AWS, o que for, containers. E depois a gente tem o segundo tipo de módulo, que é o mais importante, que são os módulos de infraestrutura pura. Lembra que eu mostrei para vocês a infraestrutura pura? Que são esses módulos aqui, né? Módulos de HTTP, módulo de logger, módulo de persistência, ou seja, aqui a infraestrutura pura de um ARM, por exemplo, ó, aqui é só o setup de um ARM, basicamente, que tu pode pegar ele daqui e plugar ele em qualquer outro módulo. Então, se eu for aqui no meu módulo de content, se eu vier em persistence, eu vou vir aqui em persistence module, eu vou estar usando aquele outro módulo lá, que é o DynamoDB persistence module, eu também uso o type ARM persistence module. Então, o que acontece? Aqui a gente tem módulos de pura infraestrutura, que são esses compartilhados, que podem ser compartilhados facilmente entre módulos de domínio. Isso te permite o quê? Reuso, escala, e te permite deixar os módulos de domínio focados em coisas de domínio. Se a gente voltar para o módulo de domínio, lembra que eu falei? Suporte em infrastructure. Então, toda a parte de HTTP fica dentro do módulo de domínio. A parte de repositório fica dentro do módulo de domínio. Então, dessa maneira, a gente tem essa separação. E agora, qual é o terceiro módulo, que é o que eu não gosto muito, que algumas pessoas usam, mas eu particularmente não uso bastante, que eu vou explicar agora. O terceiro tipo de módulo que eu não uso muito são módulos de feature. São módulos que são mais granulares que módulo de domínio, ou seja, tu pega um domínio e tu quebra ele em funcionalidades. Na teoria, se a gente olhar esse aqui, Ultimate Nest, é um repositório que eu achei, por exemplo, que mostra exemplo de código do Nest. Então, ele não é um código de produção, né? Se eu for dentro de source, vocês vão ver aqui que, se eu for dentro de módulos, ele tem esses módulos aqui, ó, que são granulares, tem category, off, chat, health. Qual que é o problema de módulos puramente de feature? Tu não sabe o contexto deles. Uma aplicação real no monolito modular, tu vai ter vários bounded contexts do teu domain-driven design lá, estratégico. Tu tem que mapear para o código de alguma maneira. Dessa maneira, tu não sabe, tipo off. Tipo, off do quê? Tu vai reusar, mas tem category, mas category do quê? Então, ele acaba sendo granular demais. E outra coisa, compartilhar coisa entre módulos de feature acaba sendo complexo e acaba acoplando eles demais. Então, tu vai ter uma entidade. Como é que tu compartilha uma entidade entre módulos de feature? Acaba ficando uma abstração desnecessária na maioria dos casos. Claro, tem casos e casos, né? Às vezes, se tu tem um módulo de domínio muito grande, tu pode quebrar ele em 2, 3 partes, em 2, 3 submódulos, também é um caso, mas granular demais é uma coisa que eu não faço muito. Então, galera, era isso, os 3 tipos de módulos mais comuns e como estruturar eles e também o tipo de estrutura que eu uso nas minhas aplicações. Qualquer dúvida, comentem aqui, se gostou, comenta aqui, se não gostou, comenta aqui também, dá like, dá dislike, é com vocês. Valeu, até a próxima.